Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro vídeo aqui do canal e nesse vídeo eu vou explicar para vocês a diferença dos fios de malha, o que é o fio de malha residual, o que é o fio de malha premium, as agulhas que nós podemos utilizar para trabalhar com fio de malha e no finalzinho desse vídeo eu vou ensinar para vocês a fazerem o teste da agulha. O que é o teste da agulha? É identificar o fio certo para a agulha certa, tá bom? Enfim, vamos lá, né? Vou começar explicando para vocês sobre o fio residual, que é esse primeiro que eu selecionei aqui. O fio residual, ele é um fio reciclado, a primeira coisa que vocês precisam saber. E nesse fio reciclado, pode conter no rolo dele, né, emendas, variação de espessuras, ou até mesmo tonalidades diferentes de cores dentro do mesmo rolo, tá? Isso também pode acontecer. Por que ele é um fio reciclado? As indústrias têxteis, né, elas fazem a produção dos tecidos e o restante dessa produção, que é o resto dessa produção que eles cortam, se torna esses retalhos, né, que se tornam o nosso fio de malha. Então, os produtores, eles compram os retalhos e fazem os rolinhos, tá? E vocês podem encontrar em diversas composições o fio de malha em composição de algodão, composição de poliéster, composição algodão e elastano, diversas, uma infinidade muito grande de composição dos fios, certinho? E lembrando que alguns fornecedores de fio de malha trabalham, né, algumas marcas trabalham com o fio de malha residual de 1 kg, que é o caso desse aqui, e trabalham também com fio de malha residual em metragem, em metros, certo? Lembrando que esse fio, ele não tem uma espessura exata, tá? Então, você pode encontrar fios nessa espessura, fios mais fininhos e até fios mais grossos do que isso aqui. Eu trouxe outros exemplos aqui para mostrar para vocês. Agora, eu vou explicar para vocês de forma bem sucinta o que é o fio de malha premium. Eu trouxe aqui 2 modelos de fio de malha diferentes, tá vendo os rolinhos como são produzidos de forma diferente, né? Por quê? Esse aqui, inclusive, já até tá gasto, eu utilizei uma parte dele. Ele é um fio que é produzido no peso, igual ao fio residual, tá? Então, eu comprei ele com o peso de 500 gramas. E nesse aqui, a marca, ela desenvolve o fio em metragem. Ele vem com 140 metros. Antes de tudo, o fio de malha premium, ele é um fio que foi produzido para esse fim, que é o crochê, diferente do fio residual, que é um fio que foi, assim, por acaso descoberto, né? Que era resíduo, eram os restinhos de tecido e se tornou o fio de malha. Esse aqui não, ele é produzido para esse fim, tá? Então, o fornecedor, ele já pede, né, os tecidos conforme a composição que ele deseja, as cores, o corte, a largura de cada fio. Então, nesses rolinhos aqui, nesses 2 rolinhos, vocês não encontram emendas, encontram uma cartela fixa de cor e vocês também não encontram variação de cor e nem de espessura, tá? Ele é inteiro, ele é desse jeito durante todo o trabalho. Então, vocês vão encontrar desses 2 tipos de fio de malha no mercado e, inclusive, esse fio que é produzido para o fim do crochê, ele é um fio que tem um custo a mais, né? Um custo maior do que o residual, tá bom? Lembrando que vocês encontram ele também no peso, que é o caso desse, ou então na metragem, que é o caso desse fio aqui, tá bom? Agora, introduzindo um pouquinho sobre as agulhas, eu trouxe aqui várias agulhas para que vocês pudessem conhecer as agulhas com que a gente trabalha com fio de malha, né? Para você que nunca trabalhou com fio de malha, se for para trabalhar com fio de malha residual, você vai precisar com certeza de várias agulhinhas com várias numerações. Por quê? Como o fio de malha, ele o fio residual, ele não tem uma espessura exata, você sempre vai precisar trabalhar com agulhas de espessuras diferentes, certo?
Mas até você chegar a um dado momento da sua carreira profissional, você já vai começar a escolher determinadas espessuras, né, de fios. Então, vai trabalhar mais com uma 7 ou mais com uma 8, ou enfim, e assim por diante, tá? Essa aqui é uma agulha 7, como vocês podem ver. Ela é uma agulha de alumínio, então ela é uma agulha um pouquinho mais pesada do que essa aqui, por exemplo, que é uma agulha importada. Essa aqui é a agulha Clover, número 8. Então, ela é mais levinha, né? Tem uma pegada mais ergonômica e é uma agulha muito bacana para quem já trabalha com crochê há mais tempo. As agulhas ergonômicas, né? É um ótimo investimento para quem trabalha bastante com crochê, tá? E essa aqui é uma agulha perfeita para quem tá começando agora. Essa é uma agulha extremamente confortável, também extremamente baratinha, tá? Vocês encontram essa agulha aqui bem barato no mercado, diferente dessa agulha que é ergonômica. Você vai encontrar ela em diversas marcas também, tá bom? Igual essa aqui, que é da Círculo, foi uma das primeiras que eu tive, essa é a número 8. E essas aqui são os outros tamanhos, né? A 5 e a 6 também de alumínio. E além dessas agulhas de alumínio, vocês vão encontrar as agulhas de bambu de diversas marcas. Essa aqui, olha, é uma de bambu que também é ergonômica, tá? Essa agulha é pra gente miúda. E ela é uma agulha nooking, que dá pra você trabalhar o nooking através desse buraquinho que tem aqui. Então, são diversas agulhas, né? E o mais legal de tudo, deixa eu mostrar pra vocês, é que por mais que essas agulhas tenham numerações próximas, igual essa aqui, que é a 8, e essa aqui, que também é a 8, vocês vão observar junto comigo que essas agulhas, elas têm uns ganchos diferentes. Olha só a diferença de um gancho para o outro. Vocês conseguem perceber? E isso faz muita diferença também na hora de fazer o trabalho, né? Então, Kedma, afinal, o que eu faço, já que é a mesma numeração, mas os ganchos são diferentes? Aí que vem. Eu vou ensinar para vocês agora a fazer um teste que chama teste da agulha. E esse teste você consegue identificar se a agulha que você quer utilizar é a agulha certa para determinado fio, tá bom? E é muito simples. Bom, eu trouxe aqui 2 fios. Primeiramente, esse aqui, que é um fio de espessura média. Fios de espessura média, eles ficam entre uma largura aqui, né? Olha, aqui eu vou abrir o rolotê. Primeiro, deixa eu apresentar pra vocês aqui o fio de malha, né? Esse aqui é o residual. Essa dobrinha que ele dá se chama rolotê, tá? Porque ele forma fica bem redondinho aqui, né? Ele é ótimo pra gente trabalhar com um crochê, pra gente fazer cestos, enfim, determinadas peças que precisam de estrutura. Esse rolotê fica perfeito, tá? Então, quando você abre o rolotê do fio, esse fio, para se identificar como médio, ele precisa ter uma espessura aqui aproximada de 2,5 a 3 centímetros, tá bom? Aqui, ó, de largura. Lembrando que tem fios que têm essa espessura e são fios mais fininhos, o rolotê é mais fininho. Por quê? Porque a composição do fio faz com que ele fique mais fino, tá bom? E também pode acontecer dele ficar mais grosso. Então, na hora de vocês escolherem o fio, vocês precisam se atentar a isso. Mas vamos lá ao teste da agulha. O teste da agulha é basicamente vocês pegarem assim o fio, do jeito que tá aqui, tá vendo? Com o rolotê formadinho. Vocês vão pegar a agulha de vocês, virar ela pra cima do jeito que tá aqui, olha. E você vai passar esse fio pelo gancho, assim. Assim, tá vendo? Quando vocês passam o fio pelo gancho e traz o fio assim, olha, deixa ele bem esticadinho aqui, o que vocês precisam observar para que esse fio ele se enquadre, para que essa agulha se enquadre na agulha correta? Primeiro, o gancho. Como que tá o gancho da minha agulha? Ele tá aparente? O meu fio, ele tá todo dentro do gancho da agulha ou ele tá sobrando muito? Tá vendo? Olha, o meu fio aqui, olha, ele tá todo dentro do gancho da agulha. Mas percebem que tá sobrando fio aqui, olha, e o gancho praticamente sumiu, que é isso aqui, olha. O que quer dizer isso? Significa que para essa agulha, esse fio ele tá mais grosso. Agora vamos tentar com a 8 de alumínio e olha que é a mesma numeração. Vou fazer a mesma coisa. Aqui, tá vendo como já ficou bem diferente? O meu gancho ele tá levemente aparecendo, olha.
olha como que a agulha abraçou completamente o fio. Ele ficou todo dentro do gancho, né? Então, se você quer um trabalho com pontos mais fechadinhos, com pontos certinhos, essa agulha 8 para esse fio ficaria perfeito, tá bom? Porque o gancho ele abraçou todo o fio, tá levemente aparente, então ficaria bem perfeito. Agora, eu utilizando uma outra agulha, essa aqui é a 7, será que ficaria legal? Olha só, não daria certo. Ficou bem escondido, né, o gancho da minha agulha, nada aparente, tá? Com um número menor, seria ainda pior, só para vocês visualizarem mesmo. Olha isso, tampou foi praticamente estudo, né? Não dá para aparecer nada. Agora, e se eu utilizasse um fio mais fino para essas agulhas mais finas? Eu trouxe aqui um outro fiozinho, esse aqui é extremamente fininho, olha só. E eu vou usar aqui uma agulha, essa agulha 7 para vocês verem, tá? A diferença. Nesse caso aqui, olha, o meu gancho ele abraçou completamente, né, a minha agulha, porém tá muito aparente. Olha só a diferença, tá vendo que tá muito aparente? Mas Kedman, dá para eu trabalhar com a agulha desse jeito? Dá sim, viu? Porém, vocês precisam atentar no aspecto que vocês desejam para a peça de vocês. Por exemplo, se eu quero uma peça extremamente estruturada, como um cesto, vai dar certo? Será que os pontos não vão ficar abertos demais? Com certeza eles ficarão pontos bem mais frouxos, tá bom? Então não é o ideal. Agora, se você quer realmente a proposta do trabalho que você vai fazer, a peça que você vai fazer, são pontos mais frouxos? Perfeito! A 7 seria uma agulha perfeita. E agora, se eu quero pontos mais fechadinhos, eu vou reduzir o número. Olha aqui, ó. A 6 é a agulha certinha, ó. Vendo como que abraçou perfeitamente? Que o gancho abraçou perfeitamente. E aí, para uma agulha 8, já ficaria gigante. Olha o tanto que o meu gancho ficou aparente. Enfim, é basicamente esse o teste da agulha com fio, tá? Para vocês identificarem, né, qual é a agulha correta para determinado trabalho. E vocês precisam se relacionar com o fio de malha, seja o residual ou seja o premium, para entender qual que é o aspecto do trabalho que vocês desejam. Se você deseja um aspecto mais frouxinho, então agulhas mais grossas para determinado fio. Então, se você deseja o aspecto dos pontos mais apertadinhos, eu tenho aqui um cestinho, que é o meu cesto de agulhas. Tenho bastante agulha, deixa eu levantar aqui para vocês verem. Olha, eu tenho bastante agulha, né? Tem várias agulhas aqui, porque eu gosto muito de testar as agulhas. Gosto muito de ter bastante opção para eu ir testando para determinado trabalho. Então, tem agulha que tá bem velhinha, olha. Tem agulha de acrílico, que são essas aqui, são agulhas bem antiguinhas. Foram uma das primeiras que eu comprei. Das importadas, eu tenho a Prim também, que é uma outra opção, tá até gasta aqui. Enfim, mas falando, né, dos pontos, olha só. Aqui, para esse trabalho, eu queria os pontos mais apertadinhos, né, para estruturar a minha peça, para ela ficar mais firme, mais rígida. Então, automaticamente, eu fiz o teste da agulha, né, e eu escolhi, no caso, a agulha 7. Eu fiz com a agulha 7 esse trabalho, para que os meus pontos ficassem mais apertados, mas também não ficassem rígidos demais, tá bom? Para ficar rígido demais, eu teria que reduzir a agulha, mas eu fiz o teste e deu certinho o fio a 7. Então, eu usei para construir essa peça e ela ficar bem certinha, tá bom? Esse vídeo é para você que está começando no mundo do crochê com fio de malha e é para você entender, né, essas diferenças de agulha e essas diferenças também de fio de malha, tá bom? Espero que você tenha gostado, tenha sanado a sua dúvida. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Não esquece de curtir, de compartilhar esse vídeo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal porque tem muito conteúdo para compartilhar com vocês, tá bom? Até a próxima e um abração!